Gente boa, Jó capítulo 37. É uma continuidade desde o 35. Bem, eu fico percebendo como a palavra de Deus, ela deseja nos ensinar sobre a grandeza de Deus. E se eu posso dar um título para o capítulo 37, seria Quando Deus fala, o homem se cala. Ou Deus fala e o homem se cala. Existe uma diferença nessa comunicação do Senhor com a do nosso coração. E convenhamos, nós somos aqueles que retrucam. E a palavra de Deus, ela deseja nos ensinar quem Deus é e quem nós somos. E para isso nós vamos orar um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que ministre ao nosso coração, trazendo ainda mais clareza nas dimensões do Senhor e nas nossas dimensões. Quais são os limites do Senhor? Não sabemos. Quais são os nossos limites? Esse sim, nós temos total conhecimento. Pai, em nome de Jesus, que seja um tempo abençoado e rico com a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus, ele não faz questão de expor a sua grandeza, porque isso não é tão necessário assim. Basta você abrir os olhos que você enxerga a grandeza de Deus. E enxergando a grandeza de Deus, nós enxergamos a nossa pequenez. Isso é automático. Uma coisa leva a outra. E nesse sentido, então, gostaria de convidá-los a ler comigo os versos de 2 a 3. É onde mora aqui o primeiro ponto que eu e você precisamos estar muito atentos. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Percebe então que a palavra de Deus exige de você uma atenção? Começa dizendo: ouça. É o primeiro aspecto da nossa limitação. Nós não queremos ouvir, nós só queremos falar. Nós não queremos interpretar, nós só queremos deduzir. Nós não degustamos o que Deus fala, nós não damos espaço para isso. A primeira coisa é: ouça. Você é um bom ouvinte? Você é aquele que se recorre ao Senhor, mas apenas para ouvi-lo? Se eu perguntar para você qual é o seu tempo de qualidade de oração, eu fico vendo por mim muitas das vezes. Eu entro no meu secreto com Deus e quando eu me dou conta, os minutos que eu tinha para entrar em oração, eu investi ele inteiro em falar, mas e em ouvir? Será que eu dou tempo para isso? Acredito que nós podemos desenvolver ainda muitas formas de escutar o Senhor, melhorando a nossa qualidade da nossa oração e o nosso tempo de relacionamento com o Senhor, através das Escrituras, por exemplo, eliminando ruídos e impressões que a gente tem. Esse é o primeiro ponto. O segundo está no versículo 5, e eu queria que você viesse comigo. Diz assim: a voz de Deus troveja maravilhosamente, ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Aqui, acredito que o ouro que está contido aqui nesse versículo número 5 é a forma plural que Deus pode falar conosco.
e muitas das vezes não obedece uma lógica que será feita. Muitas das vezes nós canalizamos e engessamos a maneira com a qual nós entendemos que Deus falará conosco. Quais são as formas que Deus pode falar comigo, com você? Inúmeras. Não é uma forma, é multiforme graça. Nós somos limitados e, para piorar a situação, nós limitamos ainda mais a forma com a qual Deus fala conosco. Só é por intermédio de um meio. Poxa, é um erro fatal. No versículo 24, é o último ponto que eu destaco dos três. Vamos ler juntos. Diz assim: por isso os homens o temem. Não dá ele atenção a todos os sábios de coração? É uma pergunta. E essa pergunta encerra com uma resposta. Vale mais temer a Deus do que nós entrarmos num ponto de questionamento. Temer a Deus é uma questão de sabedoria. Eu fico me recordando dos relacionamentos que eu tive com o meu pai. O nome do meu pai é Geraldo. E como eu me arrependo de apenas não ter feito isso com ele. Quem dirá o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra? Se o nosso Pai terreno sabe nos abençoar com seus conselhos e direcionamentos, quem dirá aquele que nos criou e nos teceu dentro do ventre da nossa mãe? Não cabe a nós questionamentos, cabe a nós o privilégio de nos submetermos a essas direções. Tema a Deus de todo o seu coração. Uma coisa que eu percebo que acabou nos dias de hoje, não são pessoas mais iletradas, sem acesso à informação. Não. Muito ao contrário. Hoje a facilidade que nós temos de saber alguma coisa e compreender um assunto é gigantesca. Agora, uma coisa tem escorrido entre os dedos, é o temor a Deus. Tantas coisas eu vejo que têm acontecido ultimamente, que apenas um temor a Deus seria o divisor de águas na vida dessa pessoa. A integridade dela seria renovada, a moral dela seria restabelecida, os seus princípios e valores seriam outros e, com certeza, sem sombra de dúvida, ela iria transparecer os céus aqui na terra, com atitudes e com ações que revelam a pessoa de Cristo. Portanto, o que falta nesse tempo, nessa era, não é informação, acesso, conexões, possibilidades. Falta uma coisa primordial: temor a Deus. O temor a Deus é aquele que te guarda, que te vela, quando ninguém está vendo. Porque se você adquiriu essa habilidade de honrar a Deus nos bastidores, no quarto escuro, atrás da cortina, isso quer dizer que você encontrou um lugar muito seguro de conviver. Que Deus nos abençoe e nos conduza em graça e sabedoria. Esse capítulo nos ensina que quando Deus fala, o homem se cala. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.